Esse vídeo com informações do Flamengo, é claro que já iniciou a preparação para o grande jogo de quinta-feira diante do Lanús, partida essa que vai definir o campeão dessa competição, da Recopa Sul-Americana, que é o campeão da Sul-Americana, no caso o Lanús, contra o campeão da Libertadores, obviamente, no caso o Flamengo. E a gente vai trazer informações sobre a preparação do Flamengo. O Alan Cian treinou no campo, ele ainda pode ir para o Red Bull Bragantino? A gente vai trazer essas informações e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações do Flamengo. É o seguinte, eu comentei sobre a atuação de Samuel Lino, que entrou no segundo tempo, e foi muito bem, tá? Deu boa movimentação ao setor ofensivo do Flamengo, ele sofreu um pênalti, deu uma assistência, e os números, segundo o SofaScore, não mentem. Em 45 minutos em campo, ele deu uma assistência, uma grande chance criada, 2 passes decisivos, 22 passes certos dos 22 tentados, ou seja, 100% de aproveitamento, 6 dos 8 duelos de ganhos e 4 dribles certos dos 6 que ele tentou. O Samuel Lino é um cara que precisa reconquistar a confiança. Eu ainda acho que ele está sem confiança, mas eu ainda acredito no potencial desse jogador. Ele vai dar a volta por cima, inclusive a chegada do Lucas Paquetá foi muito boa para o Flamengo e boa para ele também, porque ele perdeu aquele status de jogador mais caro da história do Flamengo e essa pressão é muito grande e eu acho que ele acabou sentindo um pouco dessa pressão. Mas eu ainda acredito na volta por cima do Samuel Lino e por isso vou dar meu voto de confiança. Isso quer dizer que eu acho que ele tem que ser titular? Não, mas o interessante é isso, é ter um elenco com muitos jogadores bons e aí eles brigam por posição. Outra coisa, galera, o Arrascaeta ele fez 100 gols com a camisa do Flamengo e eu estava até conversando com algumas pessoas aqui, alguns amigos rubro-negros. Qual gol que vem à cabeça quando você fala gol do Arrascaeta com a camisa do Flamengo? Eu vou citar 2 aqui, cara. O gol de bicicleta contra o Ceará, que foi um golaço em 2019. Teve outro também que eu lembro muito, a estreia do Jorge Jesus no Maracanã em 2019, naquele 6-0 em cima do Goiás, jogo 11 horas da manhã, ele fez um golaço também, e recentemente o gol que ele fez contra o Vitória no ano passado, cara, foi um golaço também, um gol de biquinho. Enfim, sou muito fã do Arrascaeta e eu queria trazer essa observação para vocês, e gostaria de saber de vocês, qual gol vem à cabeça quando vocês falam assim, gol do Arrascaeta com a camisa do Flamengo? São 100, e aí? Qual que você lembra agora? Falando assim, pum, gol do Arrascaeta. Tem algum que foi marcante para você? De repente, um dia especial? Pode comentar aí e falar também. Galera, é o seguinte. O Flamengo já se reapresentou ontem à tarde, segunda-feira à tarde, iniciou a preparação para pegar o Lanús. E a agenda do Flamengo tem terça, hoje, treino à tarde, quarta, também treino à tarde, quinta-feira, jogo 9h30 da noite contra o Lanús no Maracanã. Sábado, treino pela manhã, domingo, treino pela manhã e na segunda, dia 2 de março, o Flamengo encara o Madureira. Essa é a agenda do Flamengo na semana. No último vídeo eu comentei aqui que as vaias da torcida do Flamengo no intervalo foram vaias justas, porque eu acho que o torcedor ele tem o direito de expressar o que ele está pensando. E o momento do Flamengo não é nada bacana. E o primeiro tempo do Flamengo contra o Madureira foi ridículo, patético. Mas, da mesma forma que vai a torcida do Flamengo abraça. Inclusive, para essa final da Recopa na quinta-feira, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos, expectativa de ingressos esgotados, casa muito cheia no Maracanã. Chegou o momento do torcedor abraçar a equipe. E a equipe será abraçada pelo torcedor, não tenho dúvidas disso. Agora, resta saber se o jogador vai dar conta, ou melhor, se o elenco vai dar conta do recado dentro de campo. O Felipe Luiz sabe que no Flamengo é assim, ele viveu isso como jogador, ele mesmo falou isso, que em 2019 ele sentiu um pouco isso, caramba, como assim e tal, e o meu ano, mas ele sabe como funciona e como é viver no Flamengo. É isso, ônus e bônus. E no Flamengo, da mesma forma que a torcida vaiou, da mesma forma a torcida vai abraçar. Agora, se os jogadores darão conta do recado, a gente só vai saber na quinta-feira. E digo mais, se o Flamengo perder esse título, sim, terá crise na Gávea novamente, porque o ano do Flamengo é muito ruim, esse começo de temporada é muito ruim, a gente pode debater os motivos, questão física, não tem pré-temporada, independentemente disso, é um ano muito ruim mesmo.
esse começo de temporada. Mas se o Flamengo for campeão, óbvio, é muito mais fácil você voltar à boa fase sendo campeão, mesmo jogando mal, não sei se vai jogar mal. O que importa é ser campeão. O Flamengo precisa ganhar esse título para a paz voltar a reinar no Ninho do Urubu, porque caso contrário, se perder esse título dentro do Maracanã, digo novamente, crise na Gávea, tá? E para esse jogo, o técnico Felipe Luiz provavelmente terá o Wallace e o Bruno Henrique. Os dois treinaram no campo na última segunda-feira, terão terça e quarta para treinar com os demais jogadores. Esses dois jogadores foram ausências no último duelo com o Madureira, inclusive o Wallace já tem um tempo que não entra em campo por conta de dores musculares. O Jorginho tem chances remotas de voltar e esse para mim está fazendo muita falta ao time do Flamengo. É o cara que dá muito equilíbrio ao meio de campo do Flamengo. Porém, independentemente do Jorginho ou não, o Flamengo tem um bom time, um bom elenco. Só o Lucas Paquetá vale mais do que o elenco inteiro da equipe argentina. Então o Flamengo, entre aspas, tem a obrigação de competir, não de ganhar tudo. Nenhum time tem a obrigação de ganhar tudo. Mas o Flamengo, que quer ser esse grande clube da América do Sul, quer ter essa hegemonia no continente, precisa entender que tem que competir, ao menos isso, demonstrar garra dentro de campo. E para finalizar nosso vídeo, galera, o Wallace, muita gente me perguntando se ele ainda pode ser vendido a Red Bull Bragantino, eu vou ler exatamente o que disse uma pessoa da diretoria do Flamengo. Eu perguntei, ainda tem chance de o Wallace ser vendido para o Bragantino? A pessoa foi muito sucinta e direta. Já começo a duvidar, Venê. Aí eu perguntei, afinal, qual é o entrave nesse momento? Ele foi e respondeu. Algumas cláusulas que um quer, outro não quer, e é isso que está travando o negócio. Então, dificilmente o Wallace será vendido nessa janela de transferência, pelo menos para o Red Bull Bragantino. Pode ir para uma outra equipe? Não posso dizer nem que sim, nem que não. Eu não tenho essa informação, eu estaria tentando adivinhar o futuro. Valeu, galera! Tamo junto, uma ótima terça para vocês, até o próximo vídeo. Fui! E não é só a torcida do Flamengo que anda bastante incomodada com o desempenho do time em 2026. Antes de o elenco ser chamado de sem vergonha por torcedores do Flamengo que estiveram no confronto contra o Madureira nesse domingo, o BAP teve uma reunião a portas fechadas com José Boto, Felipe Luiz e todos os jogadores. E o BAP deixou bem claro que estava bastante incomodado com a falta de empenho, determinação e principalmente com a falta de resultados do Fla, que na temporada de 26 já perdeu o título da Supercopa do Brasil para o Corinthians, já perdeu a partida de ida da Recopa Sul-Americana para o Lanús e terminou apenas na quarta colocação na fase de grupos do Campeonato Carioca, correndo risco até a última rodada de ter de disputar o quadrangular do rebaixamento. A reunião parece não ter surtido muito efeito, porque o primeiro tempo do Flamengo contra o Madureira foi bizarro, muito abaixo das expectativas. O Flamengo foi xingado pelo seu torcedor. Os jogadores foram ao vestiário por intervalo ouvindo ou aos gritos de time sem vergonha. No segundo tempo, recuperação e a vitória por 3-0, como era de se imaginar e esperar. O Flamengo estará na decisão do Campeonato Carioca. Vai poder perder por até 2 gols de diferença na partida de volta. E aí aguarda pelo vencedor do outro confronto. O Fluminense venceu o Vasco por 1-0 e deu um baita passo rumo à classificação. Fluminense que, sob o comando do técnico Zubeldia, já emplacou 20 vitórias no começo arrasador do treinador argentino. Eu quero saber a sua opinião, torcedor rubro-negro, sobre essa possibilidade aí da venda do Wallace. Vai ou não ser vendido para a equipe do Red Bull Bragantino, né? Ou algum clube do exterior levará o jovem aí do Flamengo. E também quero saber a sua opinião sobre Felipe Luiz. Treinador aí vem sendo questionado, né? Já começa a receber algumas críticas, algumas pessoas não têm gostado muito do técnico do Flamengo. Então deixa aí a sua opinião nos comentários para a gente ficar por dentro de tudo e debater tudo o que acontece no Mengão. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo.